Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. 17 de abril de 2022. Começa agora mais uma edição do programa 62 Minutos, uma produção independente que analisa os principais acontecimentos da semana. Um espaço para entrevistas, debate e opinião com liberdade. Estamos no ar pelo nosso canal no YouTube, @P62Minutos, e fica aqui também o meu boa noite para você que nos assiste pela TV Jovem Pan. Eu sou o Silvio Navarro e divido essa bancada com Augusto Nunes, Rose Rocha e aqui, a uma tela de distância direto dos Estados Unidos, Paulo Figueiredo. Boa noite, Rose. Boa noite aos colegas de bancada e um ótimo domingo de Páscoa para você que nos acompanha. Aqui você assiste e opina. Fique de olho, a sua participação será exibida sempre no final do programa. Por isso, mande o seu comentário pelas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Getter. E não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para acompanhar os 62 Minutos na íntegra. @P62Minutos. Deixe a sua opinião, ela é muito importante por aqui. Boa noite, Augusto Nunes. Boa noite, Silvio, Rose, Paulo Figueiredo. Boa noite a você que nos acompanha. Tudo bem por aí, Paulo Figueiredo? Boa noite, pessoal. Boa noite a vocês aí da bancada e boa noite a quem está de casa. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos lá então, olha, a gente começa o programa falando sobre um evento que aconteceu nos Estados Unidos, em Boston. A Brasil Conference reuniu ministros do Supremo Tribunal Federal, integrantes do consórcio da imprensa, a deputada Tabata Amaral, todos os candidatos à medalha de bronze nas eleições, para falar mal do Brasil e, claro, do presidente Jair Bolsonaro. Quem comandou o show foi o iluministro Luiz Roberto Barroso. Ele disse que formou-se no Brasil uma turma do bem para combater o mal, porque eles são a democracia. O STF não esconde mais que usará as armas do TSE, da Justiça Eleitoral, para tentar tirar Bolsonaro do jogo. É disso que se trata. Começa com você, Augusto Nunes. Bom, é isso que coloca em risco as instituições. São os juízes, advogados, que foram indicados por presidentes da República, se transformaram em juízes e não sabem ser imparciais. Começa por aí. As instituições têm de resistir todo dia às afrontas praticadas por pessoas cujo papel é defender a Constituição. O Supremo deve ser o guardião da Constituição. E, no entanto, aparece o Lewandowski dizendo que o presidente é genocida. É isso, de novo aquela conversa. Aparece o Barroso mostrando que eles representam o bem contra o mal. Ele sabe tão bem essa fronteira, onde fica essa fronteira, que ele já colocou do lado do bem o João de Deus e o Cesare Battisti. A arrogância desse pessoal é que me impressiona. Então eles estão agindo fora da lei. Eles estão agindo como se fosse um partido político. A Constituição determina o papel do Supremo que eles ignoram, fingem ignorar. Exatamente. Paulo, anos em que morei em Brasília, havia uma brincadeira corrente na Praça dos Três Poderes de que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal acham que são deuses e os demais têm certeza. Agora parece que a brincadeira está sendo levada a ferro e fogo a sério, né? É importante porque eles estão cada vez se assumindo mais como agentes políticos que são. Agora, eu queria chamar a atenção para o que foi essa conferência, porque às vezes as pessoas não têm ciência do que ela é, né? Então, essa conferência é uma conferência que existe desde 2014, ela começou na Universidade de Harvard, depois incorporou alunos do MIT, as duas universidades ficam ali em Boston. Esse ano ela não foi, por algum motivo que eu ainda não consegui identificar. Pela primeira vez ela não foi nem em Harvard, nem no MIT, foi num hotel Hyatt. E quem é que paga essa história? Quem paga essa história é gente com muito dinheiro, muito dinheiro. Estou falando de empresas como a Amazon, né? Olha, a Amazon, né? Estou falando do Grupo Votorantim, estou falando do BTG Pactual, estou falando da Fundação Lehman, do Jorge Paulo Lehman, nosso Jorge Soros brasileiro, patrono da Tabata Amaral. É uma fundação que se diz apartidária e ela realmente é, porque realmente se você for de esquerda, qualquer partido que você faça parte, tá tudo certo.
Quem que falou? É importante a gente observar quem falou nessa conferência. Eu vou pegar aqui uma colinha dos nomes das pessoas que falaram. Primeiro, o próprio Jorge Paulo Lemann, Ciro Gomes, Eduardo Leite, Dória, Moro, Simone Tebet, Michel Temer, ou seja, toda ali a terceira via que não tem voto, Arthur Lira, olha aí o presidente da Câmara, Arthur Lira falando lá, vários ministros do STF, a Carmen Lúcia também falou, Fux também falou, Felipe Neto, queridão da esquerda, Fábio Coelho, presidente do Google, a cantora Ludmilla, a drag queen Rita Von Hunt, que eu não sei quem é, Fernando Haddad do PT, Jacques Wagner do PT, Cristiano Zanin, advogado do Lula, a Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente da Dilma, Marina Silva, Luísa Trajano do Magazine Luiza, Luiz Mandetta, Dimas Covas do Butantan, né? Antônio Tabet do Porta dos Fundos, Pedro Bial, Luciano Huck e aí a turma do consórcio, né, Augusto? Flávio Oliveira do Globo, Eliane Cantanhede, Natuza Neri, Vera Magalhães, é claro que a Vera Magalhães tinha que estar lá, e Gabriela Prioli da CNN. Além desses militantes, que são militantes ainda mais disfarçados, a gente tem os militantes assumidos lá. Por exemplo, eu separei só algumas pérolas. Nina Silva, fundadora do movimento empreendedor negro Black Money e uma fintech que só empresta dinheiro para negros. Ela também é especialista da CNN Brasil. Alicia Yamin, professora, essa é muito interessante, professora militante pró-aborto. Ela viaja o mundo para fazer lobby pró-aborto, inclusive foi muito importante na aprovação do lobby, na aprovação da lei de aborto, agora recentemente na Argentina. Débora Silva, fundadora do Mães para Maio, que advoga pela desmilitarização da polícia no Brasil, leis mais brandas contra criminosos, contra a redução da maioridade penal, e é uma moça que diz que a escravatura nunca acabou no Brasil. Olha o naipe das pessoas, separei alguns só. Carlos Nobre, Sônia Concílio, Paloma Costa de Oliveira, aqueles ativistas ambientais, Djamila Ribeiro, colunista da Folha de São Paulo, ela é autora de pérolas da literatura, que assim, livros Lugar de Fala, Quem Tem Medo do Feminismo Negro e Pequeno Manual Antirracista. Pessoal, pelo amor de Deus, eu só estou trazendo esses nomes porque às vezes as pessoas ficam em dúvida de como é que a esquerda, como é que ministro do STF, imprensa, ativistas, universidades, intelectuais, como é que essa turma age de forma coordenada. Está aqui, não tem teoria da conspiração. Eles se encontram justamente lá. Agora, um pequeno adendo. Só tinha um nome supostamente de direita, sei lá, ligado ao presidente Bolsonaro, que era o atual ministro de Minas e Energias, o almirante Bento Costa Lima. E eu perguntei a ele, mandei mensagem, tentei contato com o ministério para saber o que ele estava fazendo lá. E eu ainda não sei essa resposta. Assim que eu souber, eu compartilho com todo mundo nas minhas redes. Pois é, Rose, fui buscar a explicação oficial sobre a não presença, né? Falta de convite ao presidente Jair Bolsonaro, e a resposta da organização foi que ele representa um risco à democracia. Sobre isso tem uma fala do Barroso, que eu anotei aqui, abre aspas, a democracia constitucional no mundo em geral e no Brasil inclusive se encontra questionada sobre o ataque de um processo histórico que é o populismo autoritário, fecha aspas. Já é a segunda vez que ele fala sobre isso, eu fico muito intrigada com o que ele quer dizer com populismo autoritário. Seria a indignação das milhares de pessoas que foram, no dia 7 de setembro, às ruas protestar contra o autoritarismo do STF? Ou seria também os 57,8 milhões de brasileiros, de eleitores, que votaram para confirmar o presidente Jair Bolsonaro como presidente do Brasil e não o STF? O que seria esse populismo autoritário? Ou as milhares de pessoas que agora participam das motociatas por várias cidades do Brasil apoiando o presidente? Então fica aqui a minha pergunta ao senhor ministro Luiz Roberto Barroso, porque eu penso que ele deve estudar mais o que é democracia. Pois bem, antes da gente seguir aqui com mais uma rodada sobre esse tema de comentários, eu vou pedir para a nossa produção um vídeo do senador gaúcho Lazier Martins interpelando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, justamente sobre a presença de ministros do STF, da mais alta corte do país, falando mal do Brasil no exterior. Acompanhe. Eu continuo muito preocupado com as atuações de ministro do Supremo Tribunal Federal.
como senador da República, consciente das nossas responsabilidades no Senado, com a divisão de poderes, eu não consigo admitir, entender mais um acontecimento como esse que se realizou na cidade norte-americana de Boston. Um movimento nitidamente político, a Brasil Conference, onde compareceram 2 ministros do Supremo, Barroso e Lewandowski, fazendo pronunciamentos lá fora contra o Brasil, contra o governo da República. E falo não como um bolsonarista, não sou nem bolsonarista, nem antibolsonarista. Eu pertenço a um partido independente, que até há pouco tinha um candidato, esse candidato abandonou o partido. O meu partido, agora o Podemos, está discutindo o que vai fazer, mas não é crível que lá fora, porque talvez não encontrasse condições de fazer aquele ato no Brasil, verberando contra o nosso país lá fora, diante de plateias estrangeiras, se manifestando e criticando o presidente da República, ministros de um poder que não tem essa atribuição. Pois é, Augusto, quando é alvissareiro quando a gente vê um senador se pronunciando dessa forma num momento em que o Senado brasileiro, enfim, está ali nos envergonhando. Não vou tomar mais cuidado com as palavras. Senado que, em tese, deveria vigiar o Supremo, né? E claro que há motivos para que pelo menos se abra um processo de impeachment. Talvez os ministros fiquem um pouco mais cuidadosos, porque motivo não falta para isso aí, para impeachment mesmo. O Alexandre de Moraes inventou o flagrante perpétuo, inventou o crime cometido com palavras, quando a Constituição estabelece que nenhum parlamentar pode ser preso por opiniões, palavras e votos, ou votos. E acaba de inventar, acaba não, já faz algum tempo, ele inventou o cárcere privado público, que é o regime prisional que ele submete o deputado Daniel Silveira. Daniel Silveira está exercendo o mandato com tornozeleira. Ele ficou 8 meses preso em regime fechado porque o Alexandre de Moraes quis. E isso não pode acontecer. Agora, quem ameaça a democracia, repito, é o partido da toga, como mostra a capa da revista, a reportagem de capa da revista Oeste. Então, eles são o perigo. Eles vão tentar impugnar a candidatura do Bolsonaro, não tenha dúvida, e eles soltaram o Lula para que ele disputasse a eleição, mesmo sendo ladrão e lavador de dinheiro, segundo 9 juízes de 3 instâncias. Paulo, passo a bola então para você, mais um comentário. Não, é só para dizer primeiro também que não eram só o Lewandowski e o Barroso, a ministra Carmen Lúcia também estava lá. Se eu não me engano, posso estar equivocado, o ministro Fux também foi chamado para o evento, ou seja, tinha ali toda a turma, né, toda a turma do STF. Mas o que é bacana nessas conferências, e é uma semana onde nós, ao mesmo tempo, temos motociatas gigantescas, tivemos nessa última sexta-feira em São Paulo, tivemos o presidente Bolsonaro sendo recebido de forma absolutamente entusiasmada por todo o país, e temos o Beautiful People, os nossos iluminados, a casta que manda no país, lá discutindo em Harvard, falando mal do Brasil, chamando o Bolsonaro de genocida, mau, inimigo, etc, etc. Eu só quero que fique claro para você que está assistindo em casa a diferença, porque realmente agora é o povo contra esses caras. É o povo contra essa casta do consórcio da imprensa. É o povo de verdade, as pessoas que trabalham e que carregam o Brasil nas costas, contra essa gente bonita e cheirosa que tem horror a povo, tem horror, isso é uma coisa horrorosa para eles. Então, essa separação tem poucos momentos, tem poucas semanas onde essa diferença fica tão clara. E tá aí para quem quiser ver. Exatamente. Rose? Ouvimos o Lazier, mas onde estão os outros senadores, né? 80. 81, só um valor. O nível de conforto, né? O quão confortável tem que estar os ministros para poderem fazer isso sem medo de nenhuma represália do Senado. Porque tem isso, né? É o cara que está usando o banheiro de porta aberta já.
Eles estão tão confortáveis que a situação ele vai lá, dá palestra, chama de inimigo, dá discurso. Viraram agentes políticos por causa disso que a Rose está falando. Onde é que estão os outros 80 senadores que não fazem nada? Pois é, temos agora a participação da repórter Berenice Leite, de Brasília, que foi às ruas para saber o que o brasileiro pensa e se ele sabe o que é semipresidencialismo. Enquanto você está aí tranquilo, achando que o Congresso Nacional está trabalhando para aprovar as reformas tributária e administrativa, saiba que alguns deputados realmente estão trabalhando, mas é para mudar o regime de governo no Brasil e instituir o semipresidencialismo. Em um regime semipresidencialista, o presidente da República divide seus poderes com um primeiro-ministro, eleito pelo Congresso. Nesta semana, um grupo de trabalho formado por 10 deputados realizou a primeira reunião virtual para definir as diretrizes de uma proposta de emenda à Constituição que tramita no Congresso. Muitos ainda acham que temos presidencialismo, que o presidente ainda manda, e não entendem que já evoluímos para a situação atual, em que os parlamentares hoje não têm mínimo interesse de mudar o sistema também. Eles querem manter essa fachada de presidencialismo e ter controle total do orçamento, sem nenhum ônus, sem nenhuma cobrança. E eles vão usar esses recursos, nós discutimos isso antes, presidente, que eventualmente todos os recursos discricionários vão ser usados para emendas parlamentares e fundo eleitoral. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, o semipresidencialismo é necessário para enfrentar crises políticas. Ministros do Supremo Tribunal Federal também já se manifestaram sobre o assunto. Gilmar Mendes defende, inclusive, que o semipresidencialismo pode ser implementado no país sem a necessidade de consulta popular. Seria importante ouvir a opinião do povo, como ocorreu em 93? Mas em 93 já temos essa decisão, o povo já decidiu, o constituinte originário deu essa oportunidade à população através de um plebiscito. No plebiscito venceu o presidencialismo. Eu não tenho uma opinião formada. Sobre o semipresidencialismo? Não tenho. Bom, e nesta semana quase não foi possível encontrar deputados na casa. Em virtude do feriado na sexta-feira, o expediente terminou na quarta-feira. Tanto que a reunião do grupo de trabalho foi virtual, como ocorria no auge da pandemia. Por isso, então, nós vamos falar com o povo. Esse sim não para de trabalhar. Você concorda nessa mudança no regime de governo? Não concordo. Eu acho que ou é o regime parlamentarista ou é o regime presidencialista. O Brasil tem uma cultura presidencialista, só teve poucas experiências de parlamentarismo e não deram certo. Tem que consultar o povo ou não? Tem que consultar o povo, sim, com certeza. É golpe ou não é? Pelo jeito que é, para dividir o governo, é. Pois bem, você vê que o brasileiro tem as respostas que o Davi Alcolumbre, senador, não tem. Ele ali no seu melhor papel, né? Fugindo. Nesse segundo bloco, os 62 minutos abre espaço para falar sobre educação. Recebemos aqui no nosso estúdio a mestre e doutora em política educacional, Ilona Betkerhazy, que foi secretária de Educação Básica do Ministério da Educação. Ilona, muito obrigado pela sua presença, pela entrevista. Hoje eu acertei o sobrenome. Sim. Muito bem. Bom, queria começar com uma pergunta básica que seguramente passa pela cabeça do brasileiro e agora, depois dos estragos causados pela pandemia, né, com o fechamento das escolas, mais ainda. O que é preciso ser feito, e é claro que não é uma tarefa simples, para que a nossa educação de fato seja boa, de qualidade, principalmente na rede pública, para que os nossos alunos, quando são ranqueados em comparação ao exterior, eles se posicionem melhor. Essa é uma pergunta que parece genérica, Ilona, mas que seguramente você, principalmente com a experiência que teve em Sobral, um trabalho de sucesso, talvez possa jogar um pouco de luz nessa questão.
Olha, Silvio, bom, obrigado pelo convite. São 4 pontos que fazem da educação no mundo todo, não é só aqui. Quer dizer, a vantagem de começar atrasado é que a gente pode copiar as fórmulas que foram usadas em outros países, que é um objeto de estudo, que eu estudei bastante, principalmente no doutorado, né? E foi quando eu fui parar em Sobral. São 4 pontos principais, que estruturam uma política educacional efetiva e eficaz. Currículo, livro didático, avaliação e formação docente, né? Mas nesta ordem, não dá para trocar a ordem. Primeiro você escreve o currículo, depois você faz o sistema de avaliação com base nos objetivos pedagógicos que você listou e deu sequência no currículo. Aí, com isso, você desenha o livro didático e aí, com tudo isso posto, faz-se a formação docente. E nós não temos nenhuma dessas estruturas tem qualidade no Brasil, mas tem em Sobral. É por isso que eu tenho tanta certeza de falar o que eu estou falando. Eu pergunto o que foi feito em Sobral, o que serve como exemplo, na sua opinião? Olha, Sobral as autoridades educacionais locais tomaram a decisão no ano 2000, quando descobriram que a maioria dos alunos que estavam na escola já há muitos anos eram analfabetos, de alfabetizar todo mundo logo no início da escolarização, né? Então, eles perceberam esse problema e falaram, bom, a gente tem que alfabetizar todo mundo e tem que ser o mais rápido possível, até porque tinha essa questão de eles sabiam, bom, nossos filhos são alfabetizados logo com 5, 6 anos, né? Então, por que não o resto todo da cidade? O diferencial é que toda a população. Para todo mundo que estava na escola, né? Eles ainda estavam no processo de pôr todo mundo na escola, mas o processo tinha um processo. Você tem um processo de inclusão, né? De você botar a pessoa dentro da escola, mas tem um outro processo mais complexo que é efetivamente educar. E aí eles deram sorte de achar um professor que fazia estudos, que estava muito atualizado com o que se fazia no mundo desenvolvido, e esse professor desenhou o projeto de alfabetização. E aí, então, a partir de uma decisão focada, se você não tem a fórmula correta, você não consegue resolver o problema. Os resultados foram bons. E aí, rapidamente, os resultados apareceram. Conseguiram atingir os objetivos. Sim, rapidamente. Na questão da alfabetização. Depois, eles foram percebendo outros objetivos pedagógicos que foram desenvolvendo, e aí foi quando eu entrei que a gente fez o currículo que é mais recente, o currículo todo estruturado. Mas ensinar a ler, que é o básico da escola, foi esse processo inicial. Rose. Ilona, o ensino optou por dar continuidade ao mesmo ano escolar perdido pela pandemia. E muitas crianças, principalmente do ensino fundamental, não tiveram um ensino completo, principalmente na iniciação de português e matemática. Foi uma escolha acertada? Não vai ficar uma lacuna na vida dessas crianças? Ô, Rosa, não teve escolha nenhuma, tá? Isso é o que as pessoas falam, né? Ninguém vai admitir, olha, não tem ideia do que fazer, nós fechamos porque os sindicatos é que mandam nesse país e a gente não estava nem aí com os alunos, agora ninguém vai falar, ó, eu não estou nem aí mesmo, né? As pessoas falam qualquer coisa, porque isso aí é qualquer coisa. O que tem que ser feito? Você vai ter um contingente que vai voltar para a escola com uma série de sequelas sociais, emocionais, educacionais. A pandemia, né, o fato da criança não ir para a escola, desorganizou a rotina, a forma de organizar o dia das famílias, das crianças, etc. Então, só isso já é um desafio, botar todo mundo na escola, fazer acordar cedo, ir todo dia, não faltar, etc. Cada um vai vir com um problema. Então, a primeira coisa é fazer uma avaliação individualizada. Então, você tem lá um parâmetro, como a gente não tem currículo, se a gente tivesse, a gente falar, bom, o que deveria ter aprendido no primeiro ano ou no 8º ano? Onde é que a gente deveria estar? Se aplicar a prova para todo mundo, bom, esse aqui está atrasado aqui, o outro está aqui. Se fosse organizar, se a gente tivesse um sistema educacional organizado, a retomada era mais fácil. E isso a gente tem. Então, vai todo mundo voltar para a escola. Então, aquilo que era meio empurrado com a barriga, o aluno vem vindo, aí você mais ou menos ensinou, aí no ano seguinte mais ou menos continua, que é tudo mais ou menos, agora desorganizou completamente. Então, o prejuízo dos alunos brasileiros vai ser muito pior do que em países onde você tinha essas 4 etapas organizadas. Também há casos de crianças que não tinham computador. No remoto, não entrou nem no remoto. Nem a minha filha, que estava numa escola de elite, tá, no meio da pandemia,
nem eles tinham se organizado para dar aula nenhuma. Isso aí é uma balela Isso não completa. substitui o presencial, de claro que não. forma nenhuma. Exatamente. Era melhor, quando eu estava lá na secretaria, uma das coisas que eu tentei fazer, mas eu fiquei pouco tempo lá, era mandar mais material didático. Era garantir que todo aluno tivesse o seu conjunto de livro didático na sua casa. Algumas prefeituras fizeram isso, permitiram que os alunos fossem buscar os livros didáticos na escola e aí estudassem em casa, porque o aluno que já sabe ler, já sabe um pouquinho de matemática, se ele prestar atenção, tiver horas ali, uma família que apoia e tudo, ele tem a lição, né, no livro didático, vai fazendo, perde menos, perde muito, mas perde menos do que aquele que ficou abandonado. Exatamente. Vamos trazer o Paulo Figueiredo então aqui para a conversa. Diga lá, Paulo. Doutora, boa noite. Eu tenho uma dúvida que acho que muitos brasileiros têm. Muito se fala sobre o impacto do Paulo Freire na educação brasileira. Eu queria saber se você sabe, e inclusive ele é apontado como um dos grandes responsáveis pelo desempenho muito ruim do brasileiro nesses testes internacionais e do ensino no Brasil de um modo geral. Eu queria realmente aprender aqui e entender se realmente existe esse impacto e qual é o impacto nessa matriz aí de 4 pontos que a senhora colocou. Olha, o Paulo Freire escreveu várias obras que são realmente deletérias, digamos assim, para a educação brasileira. A primeira obra, né, que é a Pedagogia do Oprimido, é a tal da obra que foi traduzida em vários idiomas, porque ele foi para os Estados Unidos, né, no período aqui da ditadura. Então ele foi para os Estados Unidos, foi dar aula lá, e aí esse primeiro livro foi traduzido e ficou muito famoso. Então a fama do Paulo Freire vem por causa dessa primeira obra, que não é em si muito ruim. Ela tinha lá uns mecanismos assim de dizer que você tem que ter empatia com o aluno, etc. e tal, que foi isso que tornou a obra famosa. Depois ele escreveu várias outras. Ele teve, né, quando ele voltou para o Brasil, quando ele teve uma atuação no sentido de tornar a sala de aula uma unidade de revolução mesmo, né? Então, tem um livro dele que se chama Pedagogia da Autonomia, que é um manual de como você transformar a sala de aula num blá, blá, blá. Ele diz textualmente no livro, né? Você tem que fazer a opção pela revolução, né? Então, a questão do Paulo Freire, quando uma pessoa hoje, né? Então, além de desorganizar na cabeça dos educadores brasileiros que tomam o Paulo Freire como uma verdade absoluta, como uma referência absoluta, é você ter um mecanismo de autoalimentação desse processo, que é o Paulo Freire como carteirinha de que eu sou do clube da revolução de sala de aula, né? Então, é muito forte. Eu, antigamente, não reconhecia tanto o efeito deletério do Paulo Freire, que eu achava bobagem e tal, mas olhando hoje de uma forma mais crítica e olhando como que as pessoas se comportam, né, principalmente em relação ao governo Bolsonaro, como elas se posicionam de uma maneira tão violentamente contra o que está sendo feito mesmo de bom na educação brasileira, eu vejo que sim parte de uma estratégia de controle mesmo da mente das pessoas e do processo político. É verdade. Você falou em revolução em sala de aula, unidade, né, de revolução em sala de aula. Isso me lembra muito um episódio recente que aconteceu aqui na cidade de São Paulo, uma escola também de elite, envolvendo um professor, aí não era ensino infantil, evidentemente, que levou a índia Sônia Guajajara, do PSOL, militante de esquerda, para dar uma palestra, fazer uma apresentação. Ela foi questionada por um aluno que é ligado a uma família da agropecuária, que tem amigos, filhos também de grandes pecuaristas, que fez um questionamento sobre a forma como ela expôs aqui esse pensamento de esquerda, né, em relação ao agro. E esse aluno foi humilhado pelo professor. A história todo mundo que está nos assistindo já conhece, correu o Brasil e inclusive foi citada em jornais do exterior. Isso é revolução, tentativa de fazer revolução em sala de aula? É doutrinação esquerdista pura? Pura, sem dúvida nenhuma. Eu faço parte do conselho da Associação de Olho no Material Escolar. Eu acompanhei o caso de perto, até como mãe, como, né, tudo, né? Então, exatamente. E
o episódio, o que me choca, né, nas escolas de elite, mas nas escolas por todo o Brasil, né? O que causou na sociedade brasileira espanto foi o menino falar e ser humilhado pelo professor. O fato de uma deputada de uma linha política ter sido levada numa escola para falar as coisas que ela falou, porque eu ouvia o áudio inteiro, né? A gente já sabe como ela pensa, né? E falar as coisas que ela disse, né, não causa espanto nenhum. E é isso que me deixa pasma, né? Então, nós já passamos do ponto, a guerra já foi perdida, né? E o que acontece? É estratégico por quê? E a gente está vendo essa questão do agro, o ambiente educacional brasileiro, né? Porque o livro didático e a sala de aula está tudo intricado, né? São as mesmas pessoas, mais ou menos, que fazem todas essas políticas, tem uma intenção clara de botar em jogo a reputação do agronegócio brasileiro, porque o que está em jogo é o controle dos meios de produção agrícola, os meios de produção de uma maneira geral, mas no caso do agronegócio, da propriedade rural como um todo. Então, a questão do índio na educação brasileira, ela é usada para pôr em questão o controle dos meios de produção, que é a terra, o controle da terra. Inclusive, há muitos dados totalmente fora da realidade, históricos e tanto de geografia como do agro. Alguns pais têm denunciado em relação a algumas apostilas, mais no ensino privado, no ensino público também, devemos ter isso. Como que esses pais, quem faz essa seleção? Como que esses pais têm algum lugar que eles podem denunciar? O mercado editorial brasileiro de livro didático, ele é dominado pelo Programa Nacional do Livro Didático, que compra 95% para mais da produção editorial brasileira desse setor, de tudo, né? Quer dizer, o programa de livro didático movimenta mais ou menos 2,5 bilhões por ano. Então, eles compram praticamente toda a produção editorial brasileira, principalmente a didática. Então, esse processo que se dá dentro do MEC, ele, infelizmente, ainda é dominado pela esquerda, mesmo já nessa gestão. Tá? Então, os livros de ensino médio que estão no mercado hoje, que foram gerados já dentro do governo Bolsonaro, são pavorosos, tá? E nesse assunto também, né? E, aliás, ele é um assunto dos mais sensíveis no livro didático. Por quê? Porque é tão estratégico para quem é de esquerda controlar, digamos assim, criar na sociedade, né? Criar uma sociedade tolerante ao confisco de terra, né? Minimizar o controle sobre os meios de produção da terra, que todas as oportunidades de livro didático e de sala de aula para fazer avançar essa estratégia, elas são utilizadas. Isso já está claro para mim. Mas por que o governo Bolsonaro não conseguiu reverter isso? Porque não tinha gente lá dentro que soubesse o que fazer. Tá? Eu entendo esse assunto, eu estudo política efetiva de educação, currículo, e agora estou estudando um pouco mais, eu não tive tempo de estudar mais o livro didático. Eu conheço o processo. Ainda não tem. Ilona, eu queria falar de um problema que me intriga no ensino superior. Nós temos uma geração aí de médicos, por exemplo, que concluíram a faculdade sem ter aulas práticas. Uhum. Não sabem lidar com um bisturi, porque a distância ninguém aprende. Como é que se vai fazer com essa turma? Você passa diante de um consultório, se tivesse a data o ano de formatura, eu passaria longe. Olha, durante a pandemia, houve uma decisão lá não sai da cabeça do Bolsonaro, mas houve uma decisão de formar mais rapidamente os médicos e mandar para o campo, né? Por causa da pandemia, médicos que estavam com, se não me engano, 75% das suas aulas. Foi feito. Tá? De mandar para o campo quem estava com, acho que 75% do curso completo. Mas, enfim, para uma coisa muito específica, né? Olha, todo o nosso sistema educativo é ruim. Eu acho até que na área de engenharia, onde há uma resistência maior de qualidade
pela própria característica técnica do setor, talvez a gente tenha ainda um resquício de alta qualidade. Mas em todas as áreas, o fato de você vir da educação básica com gente de péssima formação, a educação superior não dá conta de refazer o processo inteiro. Entende? Agora, falando um pouco de Brasília, não vou falar de política, prometo, mas já falando um pouco, 2 ministérios foram muito sensíveis, a saúde e a educação nesse governo Bolsonaro. A saúde a gente sabe por que houve a troca, a ciranda de ministros por conta da condução da pandemia. Agora, na educação, por que o presidente teve tanta dificuldade para organizar essa pasta? Muita gente passou por ali e é uma pasta que, com o perdão da palavra, parece uma bagunça. Não parece. Não digo talvez uma bagunça verticalizada, mas não houve ordem na casa ali. Porque não tem nem casa para arrumar. Não há massa crítica de profissionais de educação que tenham estudado. Eu, no meu mestrado e no meu doutorado, eu era praticamente a única pessoa que estudava algo relacionado com uma política pública efetiva. Então, vamos ver em qualquer fórum que se olhe, onde se debate os trabalhos de pós-graduação, de mestrado, doutorado, pós-doutorado que são feitos no Brasil, é chocante ver o que as pessoas produzem. Elas não produzem ciência local, estudos locais, para se melhorar a qualidade política pública. Então, porque isso dá um treino para quando você exerce um cargo, você saber o que você tem que fazer. Você estuda a teoria, você estuda caso, você estuda a prática, né? Que é o que eu fiz, eu estudei efetividade escolar. Para vocês terem uma ideia, eficácia escolar é um termo proibido na academia. Assim, ninguém fala disso. O grupo que tinha na PUC do Rio, onde eu fiz o meu mestrado, apanhava até da maioria dos professores do departamento, e na USP, assim, foi muito difícil entrar. Foi uma sorte eu ter entrado no doutorado com o meu projeto, né? Então, inclusive, quando eu anunciei que eu ia falar de Sobral, quase me mataram, né? Porque Sobral, naquela época, já era considerado neoliberal, para vocês terem uma ideia. Então, assim, não há treino profissional suficiente no Brasil de pessoas que estudem o que funciona no resto do mundo. Então, quando você precisa montar uma equipe, eu quase fiquei louca, eu não consegui. Da onde que eu vou tirar as pessoas? As poucas pessoas que eu conhecia da área de educação, que eu falava, bom, dá para trazer para trabalhar comigo, elas não queriam trabalhar com o Bolsonaro, porque era governo Bolsonaro. Ilona, o que é uma tristeza, né? Qual a sua opinião sobre cotas? Olha, eu acho que as cotas são... o que a gente estava conversando, né? A cota ou a ajuda para as pessoas de baixa renda conseguirem completar a sua educação e avançar na sua educação, apesar da sua origem, é importante, porque isso também, os estudos todos mostram que a origem socioeconômica da família faz muita diferença no desempenho do aluno, por uma questão de vocabulário, da quantidade de livro que a pessoa tem em casa, das oportunidades de viagem, etc., que é o que se chama de capital cultural, né? Capital social. Então, a pessoa, para escrever bem, para fazer conta de matemática, etc., depende muito do que ela vê em casa, porque ela tem um tempo em casa em que ela tem livros, os pais leem para ela, leva para viajar, leva em museu, etc. e tal. O aluno pobre não tem isso, né? Então, ele tem já uma desvantagem na origem. Então, o aluno que consegue ir vencendo as etapas e depois, ou para uma bolsa, por exemplo, até numa escola privada ou numa pública de melhor qualidade, quer dizer, alguma facilidade que faça com que o aluno, por mérito, avance, né, com uma ajuda que compense a origem dele, eu sou a favor. Agora, essas cotas para fazer recorte, para criar subgrupos nas universidades, nas escolas, etc., para botar as pessoas para brigarem, aí eu acho que é totalmente dispensável, né? Paulo, você tem mais uma questão? Eu acho que fica bem posto a explicação do que a doutora Ilona estava falando de cotas para mais pobres e não de cotas raciais. Eu tive a impressão que talvez a pergunta da Rosa fosse mais específica às cotas raciais, e aí a doutora fez uma boa colocação a respeito de cotas para pessoas mais pobres, né? Eu acho interessante que aqui nos Estados Unidos, no início da educação pública, se chamava a educação de a única política social americana. Eles chamavam de The Great Equalizer, o grande equalizador, porque todos teriam acesso a uma boa educação básica e isso geraria mais igualdade na sociedade. Mas a minha pergunta tem a ver um pouco com isso também. Primeiro, o que
os pais podem fazer contra essa doutrinação crescente dos filhos nas escolas, cada vez mais forte, um problema cada vez mais duro, e o que a doutora acha a respeito do homeschooling? Olha, Paulo, os pais podem fazer muito pouco. Essa semana mesmo eu tive uma reunião com mães de conservadoras que estão em vários tipos de escola, algumas escolas mais conservadoras, outras menos, alguma até dessa aí, né, dita escola. Pode muito pouco, porque na maioria das escolas brasileiras, e eu até já tive em várias, né, imagino, tenho filha de 13 anos, ela já está na 4ª escola, porque eu já passei cada nervoso, né? Porque a maioria dos pais, principalmente de escolas de elite, vê as escolas como clube. Então, se as pessoas que frequentam a escola têm dinheiro, têm estilo, são chiques, etc. e tal, o resto todo faz a menor diferença. Principalmente para as mães. Os pais menos, porque os pais estão ali, né, com a barriga no balcão, trabalhando, competindo em multinacional, em empresa grande e tal. Eles sabem que o menino tem que saber matemática, tem que saber algumas coisas para poder progredir na vida. Mas quem manda nas questões educacionais nas casas são as mães. Então, assim, a maioria das famílias não está nem aí. Mas nem aí. E as poucas famílias que estão preocupadas, primeiro, quando elas brigam, quando aparece um caso como esse, né? Ou como o outro que é famoso também, de uma outra escola, que puseram um livro para criança pequena, né? Para pré-adolescente, com conotação sexual explícita, e um grupo de pais se revoltou, eles tiveram que sair da escola, né? Porque a maioria dos pais acha a maior cafonice do mundo você ser conservador e falar, peraí, eu não quero o meu filho tendo contato com esse tipo de conteúdo, né? Então, eu não vejo saída, né? E outra coisa, se a gente não tem uma estabilidade política onde os conservadores continuem podendo externar sua voz e suas preocupações, nem o homeschooling vai ser possível. Eu acho que, como direito, eu não faria a opção do homeschooling para mim, porque eu acho que eu não dou conta, né, em casa, de eu educar sozinha. Mas eu acho que os pais brasileiros têm que ter essa opção, têm que ter esse direito, e principalmente aqueles pais que estão em zonas isoladas, porque o que acontece é que a gente troca a política educacional por uma política de transporte escolar, né? O filho passa 2, 3 horas no transporte escolar e pouquíssimas horas na escola. É isso. Ilona, quero te agradecer aqui mais uma vez a gentileza de vir aqui ao estúdio, ao nosso programa. São tantas questões que a gente poderia ficar aqui mais 62 minutos. O papo foi ótimo. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Rose, chegou algum vídeo pra gente, é isso? Agora é hora daquele quadro favorito dos nossos telespectadores. A internet não esquece e nós também não. Lembrando que você pode sugerir o vídeo da semana mandando o link pelas nossas redes sociais. O escolhido desta semana é claro, e são muitos, é o de Geraldo Alckmin, o vice de Lula. Vamos acompanhar. Temos a própria escuridão, o PT, sempre radical e extremista. O partido que apoia o regime ditatorial que levou a Venezuela ao desastre. O partido que quer o fim da Lava Jato, que foi envolvido no maior esquema de corrupção do mundo, o Petrolão. O partido que nos deixou o desastroso legado de Dilma e Temer. Quero ser presidente para resgatar a confiança dos brasileiros no nosso país. Quero acabar com os maus exemplos deixados pelo PT na política brasileira. Somente com trabalho sério e experiência é que vamos combater a corrupção, mudar a política e criar um Brasil mais justo. Evitar que a corrupção e a roubalheira voltem a comandar o país. Evitar a volta do Petrolão. Evitar o fim da Lava Jato. É você que pode evitar que um preso condenado por corrupção seja solto. Evitar que o PT volte a quebrar o país. Seu voto pode evitar um novo desastre para o Brasil, para nós brasileiros, para nossos filhos e netos. Disse alguma coisa que não é verdadeira? Nada, né? Tudo certo. Tudo que ele disse aí aconteceu e não houve nada que mudasse esse panorama. Ele não tem por que mudar de opinião. Não se descobriu
que não houve o Petrolão, né? Não se descobriu que o mensalão não existiu. Tudo é fato. No entanto, aparece um outro Alckmin, agora como vice do Lula. Eu gostaria que a gente mostrasse, vamos lá, um vídeo em que, e preste atenção na declaração final, porque ele muda o sotaque ao falar do Brasil. Ele fala Brasil. Vamos rodar, depois você conta ver? essa história é ótima. Vou contar essa história. Vamos lá. O Brasil está aqui, unido, nesse momento grave, onde nós temos um governo que odeia a democracia, um governo que tem admiração pela tortura, que faz o povo sofrer. É nesse momento de desemprego, de estômago vazio, de inflação, de fome, de morte, 662 mil mortos, que o Brasil se agiganta aqui hoje nesta reunião histórica com as mais importantes centrais sindicais. E quero dizer a vocês que venho somar o meu esforço, pequeno, humilde, mas de coração e entusiasmo em benefício do Brasil. A luta de vocês, a luta sindical, deu ao Brasil o maior líder popular deste país, Lula! Lula! Viva Lula! Viva os trabalhadores do Brasil! Brasil. Vou contar uma história aqui rapidinho que explica, talvez explique o que está acontecendo com ele. Meu pai, que era contador de casos e político, aí durante a campanha ele visitava também o terreiro de Umbanda que existe em Taquaritinga. E ele mencionava um exemplo para provar que era o menos inventivo, que tinha menos criatividade do Brasil. As entidades, das sessões a que ele compareceu, baixava entre as entidades, pouquíssimas, o Getúlio Vargas, era incorporado pelo pai de santo, que se limitava a dizer a expressão usada pelo Getúlio nos discursos do 1º de maio. Então baixava o Getúlio, ele chegava, e o pai de santo dizia assim, trabalhadores do Brasil, como Alckmin. E terminava, o Getúlio se retirava e vida que segue. Então o pai dizia, não dá, Getúlio faria um discurso, não é possível. O Alckmin deu agora de falar Brasil. Então, é provável que essa entidade que baixava em Taquaritinga para fazer esse numerito tenha encarnado aí no Geraldo Alckmin. Nesse caso, ele, depois de mudar de partido, de chefe, de caráter, agora ele mudou também de sotaque. É um paulista de Pindamonhangaba falando como um gaúcho de São Borja. Que tal? O que não se faz para ser vice, né? E ficar esperando que o fator biológico se manifeste. Paulo Figueiredo. Eu acho que o Geraldo Alckmin está possuído pelo demônio, porque não tem explicação. Olha, eu queria... Essa imagem é de um constrangimento, porque, primeiro, você tem que ter algum pacto com o demônio para votar no PT. Não tem outra explicação. Não há uma razão hoje para alguém defender o PT. Agora, o Geraldo Alckmin é impressionante. Eu vou explicar por quê. Porque ele não fez nenhum discurso assim em nenhuma das campanhas dele como candidato até hoje. Ele era o picolé de chuchu. Ele era aquele cara que falava assim, devagar, chato pra caramba. E agora ele virou líder sindical, fazendo discurso gritando no microfone. Tá possuído, é um outro ser. Augusto tem razão, é a única explicação. É a única explicação. Ou isso, ou mataram o Geraldo Alckmin, o PT também é bom nessas coisas de matar político, ou mataram o Geraldo Alckmin, e aí trouxeram o sósia. O sósia que é mais enérgico e de vez em quando erra no destaque, fala Brasil. É a única explicação possível.
Não tem outra pessoa e ser outra pessoa, gente. Eu queria pedir desculpa ao povo brasileiro por ter pedido voto para o Geraldo Alckmin em qualquer momento. Eu sei que era contra o PT, mas na verdade eu estou vendo que não fazia a menor diferença. Hoje está demais aqui, viu? Vamos lá, Rose. Não, eu volto a dizer, seria muito mais digno ele encerrar a carreira dele como comentarista de saúde da TV Bandeirantes, como ele estava antes. Bom, para a gente amarrar o tema da Gazeta, não? Da Gazeta, exatamente. Para a gente amarrar aqui, então, o tema da política, a gente vai ter mais um assunto ainda, mas antes eu vou chamar agora a agenda da semana com a Berenice Leite de Brasília. Vamos lá. Nesta semana fica até difícil de se ter uma agenda. Em fator de outro feriado, o Congresso só terá expediente na segunda e terça-feira. Mas no Judiciário está marcado para esta quarta-feira o julgamento da ação penal do deputado federal Daniel Silveira, no STF. Além disso, há uma expectativa de que o TSE dê o seu parecer sobre uma ação movida pelo Partido dos Trabalhadores contra o presidente Jair Bolsonaro, onde ele é responsabilizado pelo suposto esquema de favorecimento de recursos no MEC. O PT acusa o presidente de estar fazendo pré-campanha, o que configuraria crime eleitoral. Vamos acompanhar. Volta ao estúdio. Vamos lá, então. Mais um tema agora internacional. Xangai, uma das capitais financeiras do mundo, está passando por um lockdown. O motivo é o aumento de casos da Ômicron, uma das variantes da Covid. Eu vou chamar o Paulo Figueiredo, ele está acompanhando bem o caso, ele pode trazer um resumo para a gente comentar. Olha, eu vou tentar ser breve, porque eu quero que as pessoas entrem na internet e pesquisem sobre esse assunto. É a coisa mais assustadora que eu já vi na minha vida. Desde que eu nasci, o lockdown de Xangai é a coisa mais assustadora que eu já vi na minha vida. A gente está falando de cenas de um filme de Hollywood, de ficção científica, de pandemia, de distopia. Estamos falando de 25, 30 milhões de pessoas efetivamente trancadas dentro das suas casas, trancadas. Você tem que ter um QR Code, aquele QR Code, para você, que o governo faz teste com você a cada 2 dias. O seu QR Code muda de cor. Todo mundo tem que ter, tá? Todo mundo tem que ter um código QR. Isso permite que você possa... Não é que você possa sair de casa para circular livremente, não. Isso permite que você possa abrir a porta da sua casa. Tá? Quando as pessoas são testadas nos seus testes que elas fazem a cada 1 ou 2 dias, quando as pessoas são testadas positivas, elas são levadas para campos de concentração, né? Centros de quarentena, campos de concentração, onde elas ficam presas lá dentro, não conseguem nem tomar banho. Uma repórter americana fala que ficou 15 dias sem poder tomar banho nesses campos de concentração. As pessoas, o lockdown lá é diferente desse lockdown que a gente teve no Ocidente. Você não pode ir ao mercado, você não pode ir a lugar nenhum, tá? Ir a lugar nenhum. A sociedade se autofiscaliza. O porteiro do prédio é agente do Partido Comunista e não te deixa denunciar. Olha, eu estou falando para vocês, pesquisem na internet pessoas sendo arrancadas por homens naquelas roupas de proteção brancas, pessoas sendo arrancadas das suas residências. Durante muito tempo, pais estavam sendo separados dos seus filhos. Pets, cachorros, gatos sendo sumariamente mortos, executados, porque os animais também podem transmitir a doença. Olha, o Brasil não está dando atenção a esse assunto, porque metade da mídia brasileira trabalha, tem algum tipo de investimento chinês, e os políticos brasileiros, boa parte, também trabalham para o Partido Comunista Chinês. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, pesquisem, porque as imagens na internet são absolutamente assustadoras. Eu juro para vocês, eu nunca vi nada igual, é de apavorar. Pois é, enquanto você falava, a nossa produção achou essas imagens, Paulo. Vamos colocar na tela?
5分钟前头，叫也没几个了，现在突然之间，所有人都叫了，要死。当然屋里向啊，不能出门啊，不是说不能出小区啊，这不行的，马上弄下去就出事情。Essas imagens são impressionantes. Isso é a ditadura, né? Estado puro. As pessoas acham que a China está abrindo porque toma medidas capitalistas. Não, é o capitalismo selvagem e ditatorial. Então, a China é uma ditadura torpe, capaz de fazer essas coisas. Separam, né? Filhos das famílias, crianças, até 3 anos tem um tratamento, depois são eles, os pais aí do vírus que é chinês, sim. Lembra que no começo o consórcio da imprensa não falava vírus chinês, isso aí virou uma coisa grave, porque o embaixador não gostava. Pois é, o vírus nasceu na China, foi exportado pela China, que não fechou o país, e agora está ali, sendo tratado como faz uma ditadura, decide tudo. Mas é importante, Augusto, porque a liberdade não se perde aos poucos. Não é? É isso aí. E se hoje a gente está aqui reivindicando pelo menos o direito de poder falar e de poder escrever, coisa que nunca aconteceu na minha vida, vou escrever um artigo, eu tenho que mudar o artigo, vocês também devem estar passando por isso, devido à censura do STF. Então isso é muito importante. Muito Mas, bem. no entanto, Olha só, são diga, eles... Paulo. Só rapidamente, no entanto, o inimigo da democracia, o mal, é o Bolsonaro. Para esses caras, o Partido Comunista Chinês, se perguntar para o Barroso, ele não vai dizer que o Partido Comunista Chinês é mal, não. O mal é o Bolsonaro, o inimigo da democracia é o Bolsonaro. E se dependesse das políticas que eles queriam implementar, o sonho deles era isso. Era drone e policial de branco arrancando e separando as famílias. Eles tentaram implementar nisso no Brasil e, no entanto, ficam dizendo que o presidente Bolsonaro é inimigo da democracia. Esse é o regime do sonho desses caras. Isso precisa ficar claro. É verdade, assina embaixo, não tenho a menor dúvida. Aliás, um dos efeitos da pandemia, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal que delegou poderes a governantes, né, a prefeitos e governadores, foi justamente mostrar a cara dos tiranos, que a gente tem alguns tiranos governando o nosso país. Mas olha só, domingo à noite, né? Vamos para um tema um pouco mais leve, exatamente. Hora de conferir as mensagens que você mandou, você que fez 62 minutos conosco. Vamos colocar na tela, chegou pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Twitter, olha lá. O Antônio H. Fernandes, um ministro do STF não deve ter opinião ou buscar opinião para definir um crime. Os ministros devem julgar as leis da Constituição. O Moraes é o policial que prende, o delegado que monta o processo, o promotor que acusa e o juiz que condena. Não existe no STF ministros que julgam fazendo política, é o que ele está querendo dizer. Belo comentário, Antônio. Tem um para o Augusto ler agora. Marcelo Martins Nitra, no horário de apresentação ao vivo, não consigo assistir pois já é tarde para mim. Porém, na segunda-feira, 6 em ponto, assisto ao programa inteiro antes de sair para o trabalho. Parabéns a todos, excelente programa. Muito obrigado, Marcelo. Isso aí, Marcelo. O programa fica disponível no YouTube. A gente já vai preparando mais um. Rose? Léo Carmo, sou advogado e tenho saudades do tempo em que o direito era mais sério no Brasil. Vamos Obrigada, colocar Léo. um na tela lá para o Paulo Figueiredo nos Estados Unidos? Hernani Moreira, gostei do programa e destaco a postura do professor, que não merece ser tratado como tal. Um professor deve respeitar seus alunos. Os alunos têm o direito a fazer perguntas e expressar suas opiniões. Cabe ao professor apresentar argumentos para levar os alunos à reflexão. Ele está se referindo ao bullying que o professor fez ao aluno, que nós comentamos tanto na semana passada quanto hoje na entrevista com a doutora Ilona. Exatamente. Olha, o Carlos Alfredo de Miranda Agra, ele falou aqui na cidade de Poá, tem uma professora da prefeitura que quer doutrinar os alunos na cara dura. Isso aí, Carlos, de olho nela. Augusto, dá tempo para mais um. Sidney de Montreal, Canadá. Bom demais, acompanhando vocês aqui de Quebec, no Canadá. Parabéns pelo maravilhoso programa. Obrigado, Sidney. Já é internacional. É, audiência internacional. Que chegou para olha lá, o Instagram agora. Esse é o programa da semana passada, Rose. Esse é Ziza.
A melhor informação no final de domingo, só feras. É isso aí, tem mais uma mensagem chegando pro Paulo, quem mandou um... Floripa com Bolsonaro, boa noite, assistindo o nosso programa aqui. E eu gosto quando peço para as pessoas marquem o programa 62 minutos. É, exatamente, assim como fez o TS Silveira 84, marcou a gente, marcou o nosso perfil, muito obrigado. Lembrando que é muito bacana você mandar também esse tipo de imagem, assistindo, fazendo uma selfie com o nosso programa. Olha, tem até mais um aí pintando na tela. Esse também é o programa da semana passada, do Patriota Cearense. É isso aí, muito obrigado a todo mundo que nos acompanha do Ceará. Você faz essa selfie, marca a gente e a gente também publica na nossa conta, @P62minutos no Instagram. Olha lá, de olho no relógio, não dá tempo para mais nada. Quero me despedir do Paulo Figueiredo. Paulo, uma ótima semana para você. Uma ótima semana para vocês e você que está de casa, não precisa se preocupar, ele ressuscitou. Grande Augusto Nunes, uma boa noite. Boa noite para vocês, boa noite a quem nos acompanha. Rose, vamos embora? Vamos embora, uma boa noite, uma ótima semana para você. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Domingo que vem tem mais, 22 horas, programa 62 minutos. Uma ótima semana.